Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cocriando uma Mente Sã. Lembra que no último vídeo nós falamos e eu pedi para vocês identificarem se a ansiedade que vocês costumam sentir, ela tem uma causa aparente, ou seja, ela tem um gatilho que desperta a ansiedade, mas nós também falamos que em alguns casos essa ansiedade ela é totalmente irracional, não tem gatilho nenhum, pensamento nenhum que te leve a se sentir ansioso, né? Como a síndrome do pânico, que é totalmente irracional. E aí eu pedi para que vocês começassem a pensar sobre isso e identificar sobre isso, tanto com vocês como com alguma pessoa que vocês queiram ajudar, tá bom? Se vocês não assistiram esse vídeo, eu peço que pare esse daqui e volta lá para assistir. Eu vou colocar o link abaixo desse vídeo para quem não assistiu consiga rever aquela aula, tá bom? Então, continuando, para que a gente possa entender a diferença, a gente vai ter que entender um pouquinho de neurociência, a gente vai ter que falar um pouquinho aí sobre o funcionamento do nosso cérebro. Mas eu prometo que eu vou colocar tudo isso de uma forma muito simples, tá bom? Sem muitos termos técnicos, o mínimo possível, combinado? Ó, vamos começar imaginando que eu estou lá na minha casa fazendo um bolo, eu coloco esse bolo no forno e uma amiga me liga. Eu começo a bater papo, conversar com essa amiga e de repente eu resolvo sair, sei lá, encontrar ela em algum lugar. Pego meu carro e vou encontrar essa minha amiga. Quando eu tô no meio do percurso, eu começo a lembrar que eu esqueci aquele bolo no forno. Eu começo a pensar que de repente eu larguei as minhas filhas com aquele bolo em casa, o fogo ligado, e que aquilo pode causar um acidente, que aquilo já deve ter queimado, já deve estar saindo fumaça, as meninas devem estar preocupadas. Isso vai me gerar uma ansiedade. E essa ansiedade, então, ela é decorrente de um pensamento. Então, a gente já tá falando aqui de um tipo de ansiedade, decorrente de um pensamento. E o que isso ali tem a ver com a neurociência? É uma ansiedade que ela decorre do nosso córtex pré-frontal, que é a nossa região responsável pela nossa parte racional. Então, a gente tem uma ansiedade disparada pelo córtex, certo? Guarda essa daqui de lado. E aí eu tô lá dirigindo e de repente um veículo me corta, um motoqueiro me corta e eu freio rapidamente. E na hora que eu freio, aquilo dispara no meu coração. Eu tenho um outro tipo de ansiedade. Por quê? Porque eu não pensei, fiquei ansiosa e aí eu freiei. Não, eu simplesmente freiei depois que eu pensei e fiquei ansiosa, né? Na verdade, até o contrário. Eu freiei, veio a ansiedade e aí que eu parei para racionalizar o que tinha acontecido. Esse tipo de ansiedade, ela não passa no nosso córtex pré-frontal. Ela vai direto para nossa amígdala, que é uma região do nosso cérebro responsável pela emoção. Então, o que a gente está falando aqui nesse vídeo hoje é que existem basicamente dois tipos de ansiedade. Um que passa pelo nosso córtex pré-frontal, e aí vai para a amígdala para disparar o sistema de luta ou fuga, que a gente já falou no último vídeo, e o outro é que ela nem passa pelo córtex, que não tem pensamento nenhum, ela vai direto para a amígdala para então disparar o sistema de luta ou fuga. Então tem mais um ponto aqui para vocês identificarem. Geralmente quando vocês sentem ansiedade, elas passam direto, ela vai pelo córtex, ou seja, tem um pensamento que te gera ansiedade, ou não, você nem sabe porque você sente ansiedade e ela simplesmente acontece, porque aí é uma ansiedade que está indo direto para a amígdala e disparando o sistema de luta ou fuga. Tá, Tatiana, mas por que é tão importante eu saber qual é o tipo de ansiedade se ela tá passando por córtex, por amígdala? Simples. Porque quando você vai fazer terapia, na verdade, os processos terapêuticos, eles funcionam muito bem pro tipo de ansiedade que passa pelo córtex, ou seja, tem um pensamento. Então, é só você ressignificar aquele pensamento que você consegue mudar o processo de ansiedade, né? Isso o processo de terapia excelente vai te ajudar. E aí eu vou te dar ferramentas também aqui para isso. Mas se o seu tipo de ansiedade é aquele que vai direto para a amígdala, não tem pensamento para ser ressignificado. Então a gente tem que ir por uma outra linha, outra ferramenta. Que é por isso que eu brinco que no meu processo terapêutico eu faço sim as ressignificações, a gente trabalha ali, mas eu te passo lição de casa. Porque as lições de casa são exatamente para isso. Para aqueles casos em que a ansiedade é disparada direto na amígdala, que não tem nada racionalizando, né? Parecem às vezes muito simples as lições de casa, mas elas atuam aí, então eu atuo nos dois níveis de ansiedade. Na ansiedade que acontece inicialmente no córtex, ou na ansiedade que já se inicia na amígdala. Então é muito importante que vocês consigam identificar isso. Então vocês já têm lição de casa até o próximo vídeo. Começar a identificar se a sua ansiedade é a partir de um pensamento ou de forma totalmente irracional, ou seja, que já vai direto para a amígdala sem passar antes pelo córtex.
Fechado? Já temos bastante informação aqui, informações de neurociência chegando. E vou lembrar vocês, convidem sim aquelas pessoas que vocês acham que esse conteúdo faz algum sentido, fechou? Beijos e até o próximo vídeo.